Meu nome é Tiago, tenho 34 anos e essa história que vou contar mudou minha vida para sempre. Nasci e cresci em Anápolis, no interior de Goiás, em um bairro simples chamado Setor Jundiaí. Minha mãe, Dona Cleide, era diaconisa da Assembleia de Deus e me criou sozinha desde que eu tinha 7 anos. Meu pai foi embora de casa e nunca mais voltou, deixando só uma carta dizendo que precisava ir. Cresci ouvindo que ele era um covarde, um homem sem Deus, e por muito tempo eu acreditei nisso. A igreja era minha segunda casa. Eu ia aos cultos 3 vezes por semana com minha mãe, cantava no grupo de jovens, tocava violão nos domingos. O pastor dizia que eu tinha chamado para o ministério e minha mãe orava todos os dias para me ver no púlpito um dia. No dia do meu batismo, quando eu tinha 12 anos, aconteceu algo que eu nunca esqueci. A pastora Iracema, uma senhora de uns 60 anos, muito respeitada na congregação, colocou a mão na minha cabeça e disse uma coisa estranha. Ela disse que eu tinha uma marca, que o inimigo ia me querer a vida toda, mas que tinha um selo maior sobre mim e ele não ia conseguir me levar. Naquele dia do batismo, minha mãe me deu uma Bíblia de presente. Era capa preta com meu nome gravado em dourado na frente. Eu guardei aquela Bíblia como um tesouro por anos. Lia todo dia antes de dormir, sublinhava os versículos que mais gostava. Todo mundo na igreja dizia que eu era um exemplo de jovem cristão. Minha mãe chorava de alegria quando me via ministrando no grupo de adolescentes. Eu tinha 19 anos e achava que minha vida estava toda planejada. Tudo mudou em março de 2004. Um colega de trabalho fez uma festa de aniversário e me convidou. Eu não costumava ir a festas, mas ele insistiu tanto que acabei cedendo. Foi lá que eu conheci Janaína. Ela tinha 27 anos, era divorciada, tinha um sorriso que prendia a atenção de qualquer um. Tinha um jeito de falar baixinho, chegando perto, que me deixava sem reação. Alguns colegas depois me disseram que sentiam algo estranho nela, um peso. Eu ri na hora e ignorei completamente. Em menos de um mês, eu já estava apaixonado de um jeito que nunca tinha sentido antes. Era como se eu não conseguisse pensar em outra coisa. Janaína não era crente. Fumava, bebia, dizia que frequentava terreiros de umbanda só para conhecer. Minha mãe implorou para eu me afastar dela. Chorou, jejuou, disse que tinha tido sonhos ruins. Eu disse que ela estava exagerando, que Janaína era uma boa pessoa, que eu ia trazer ela para a igreja. Em 3 meses, eu já tinha saído da casa da minha mãe e estava morando com Janaína em um apartamento no centro da cidade. Uma semana depois que me mudei, Janaína pediu para eu me livrar das minhas coisas religiosas. Disse que aquilo trazia energia ruim para o apartamento, que a gente precisava começar do zero. Eu hesitei no começo, mas ela insistiu com aquele jeitinho dela e eu cedi. Peguei a Bíblia que minha mãe tinha me dado no batismo, a Bíblia com meu nome gravado, e joguei no lixo do prédio. Naquela mesma noite, eu tive o primeiro pesadelo. Sonhei que estava caindo em um buraco escuro que não tinha fundo e acordei suando frio com o coração disparado. Achei que era só ansiedade. O que eu não sabia e só descobri muito tempo depois é que Janaína tinha um passado que ela nunca me contou. Ela tinha sido iniciada em um centro de magia negra em Goiânia, anos antes de me conhecer. Tinha feito trabalhos para amarrar homens, para destruir casamentos, para conseguir o que queria. E tinha feito um trabalho especificamente para mim. A data do ritual era 14 de março de 2004. Exatamente o mesmo dia da festa em que a gente se conheceu. Ela já sabia quem eu era antes de eu saber que ela existia. Foram 15 anos de um relacionamento que me destruiu por dentro. Janaína me traía e eu perdoava. Ela gastava todo o meu dinheiro em bebida e roupas e eu arrumava mais. Ela me humilhava na frente dos outros e eu ficava calado. Eu parei de ir à igreja, parei de falar com minha mãe, comecei a beber também. Perdi 2 empregos por causa da bebida.
Em 2017, cheguei no fundo do poço e tentei tirar minha própria vida. Passei uma semana internado e disse para todo mundo que tinha sido uma virose. Ninguém desconfiou. Em janeiro de 2019, Janaína foi embora. Simplesmente arrumou as malas e foi morar com outro homem que ela tinha conhecido. Levou o carro, o dinheiro da conta conjunta, até o cachorro que a gente tinha. Sobrou eu sozinho, em um apartamento vazio no setor central de Anápolis. 43 quilos mais magro do que quando a conheci. Desempregado, sem família, sem amigos, sem nada. Eu passava os dias bebendo e olhando para o teto, esperando o tempo passar. Uma semana antes do dia que mudou tudo, o pesadelo voltou. O mesmo pesadelo de 15 anos atrás. O buraco escuro sem fundo. Só que dessa vez tinha algo diferente. Dessa vez, quando eu estava caindo, ouvi uma voz lá no fundo da escuridão. Uma voz grossa que não parecia humana, dizendo 3 palavras que gelaram meu sangue. Ela disse que estava quase na hora. Era 15 de março de 2019, uma sexta-feira. Exatamente 15 anos e um dia depois do ritual que Janaína tinha feito para me amarrar. Eu não sabia dessa data naquela época, só fui descobrir muito tempo depois. Naquela semana, eu tinha passado os dias bebendo, quase sem comer nada. Os vizinhos do apartamento 302, seu Geraldo e Dona Fátima, um casal de idosos que morava no mesmo andar, já tinham batido na minha porta 2 vezes, perguntando se eu estava bem. Eu dizia que sim e fechava a porta. Naquela sexta-feira, por volta das 3 da tarde, aconteceu algo estranho. Eu estava largado no sofá quando ouvi 3 batidas fortes na parede do quarto. Não eram batidas normais, eram secas, espaçadas, como se alguém estivesse do outro lado querendo chamar atenção. O problema é que o apartamento do lado estava vazio há meses. O último morador tinha saído no final do ano anterior e ninguém tinha alugado ainda. Eu levantei devagar e fui até o quarto, mas não tinha nada. Só o silêncio. Quando voltei para a sala, vi que um porta-retrato tinha caído da estante. Era uma foto minha de criança, no dia do meu batismo, do lado da minha mãe e da pastora Iracema. Eu não lembrava nem de ter colocado essa foto ali, fazia anos que não via ela. A foto estava virada para cima no chão, como se alguém tivesse colocado de propósito para eu ver. Senti um frio na espinha que não consigo explicar. Coloquei a foto de volta na estante e tentei esquecer aquilo. Por volta das 4 da tarde, acordei de um cochilo com uma dor no peito. Não era forte, era mais um incômodo, como se tivesse algo apertando. Pensei que era ressaca, talvez azia por não ter comido direito. Tomei um copo de água e voltei para o sofá. Liguei a televisão para tentar me distrair, mas não conseguia prestar atenção em nada. A dor foi e voltou algumas vezes durante as horas seguintes. Às 6 da tarde, tudo piorou de uma vez. A dor no peito voltou muito mais forte e começou a descer pelo braço esquerdo. Eu comecei a suar frio, a mão ficou dormente e uma sensação de sufocamento tomou conta de mim. Tentei levantar do sofá e minhas pernas simplesmente falharam. Caí no chão entre a mesa de centro e o sofá, batendo o ombro na quina. Fiquei ali de bruços, tentando respirar, sabendo que estava acontecendo algo muito grave. Consegui enfiar a mão no bolso e pegar o celular. A tela estava embaçada porque meus olhos não conseguiam focar direito. A primeira pessoa para quem eu liguei foi Janaína. Não sei por que fiz isso. Foi automático, 15 anos de costume. O telefone chamou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Ela não atendeu. Depois eu liguei para o número da minha mãe, que ainda estava salvo no celular. Deu uma mensagem dizendo que o número não existia mais. Eu não sabia, mas ela já tinha morrido há quase 3 anos. Então liguei para o SAMU. A atendente perguntou o meu nome, perguntou o endereço, perguntou o que eu estava sentindo.
Eu consegui falar com muita dificuldade. Disse meu nome, disse Rua Engenheiro Portela, 445, apartamento 203. Disse que estava com dor no peito e no braço, que não conseguia levantar. A última coisa que ouvi foi ela dizendo para eu ficar calmo, que a ambulância estava a caminho. Minha visão foi escurecendo aos poucos. A última coisa que eu vi, deitado no chão daquele apartamento, foi a foto do batismo. Ela tinha caído da estante de novo. Estava no chão, a poucos centímetros do meu rosto, virada para mim. O rosto da minha mãe me olhando, o rosto da pastora Iracema me olhando, e eu ali, morrendo sozinho no chão frio. Depois disso, apaguei completamente. O SAMU demorou 14 minutos para chegar. Seu Geraldo, o vizinho do 302, ouviu o barulho da minha queda e da mesa de centro arrastando. Ele veio bater na porta. Chamou meu nome várias vezes e, quando não teve resposta, usou uma chave reserva que eu tinha deixado com ele meses antes. Ele abriu a porta e me encontrou desacordado, já roxo, sem respirar. Os paramédicos entraram logo depois e começaram a reanimação ali mesmo, no chão da sala. No caminho para o Hospital Evangélico Goiano, dentro da ambulância, meu coração parou oficialmente. A médica do SAMU, doutora Renata, registrou parada cardiorrespiratória às 18 horas e 47 minutos. Eu estava morto, clinicamente morto. E o que aconteceu nos 11 minutos seguintes foi algo que eu nunca vou conseguir apagar da minha memória, porque eu fui para um lugar que ninguém deveria conhecer. Eu não senti dor quando meu coração parou. O que eu senti foi um puxão violento, como se uma mão gigante tivesse entrado no meu peito e arrancado algo de dentro de mim. Foi a sensação mais estranha que já experimentei na vida. Um segundo eu estava no escuro. No próximo, eu estava flutuando acima da maca da ambulância, olhando para baixo, vendo meu próprio corpo deitado ali embaixo. A cena era surreal. Eu via tudo, mas não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A doutora Renata estava em cima de mim, fazendo compressões no peito. Eu via o rosto dela, concentrado, suando, contando em voz alta. Um enfermeiro jovem, de uns 20 e poucos anos, estava preparando o desfibrilador do lado. O motorista da ambulância gritava alguma coisa sobre o trânsito, pedindo para os carros saírem da frente. Eu via cada detalhe, cada movimento, mas era como assistir a um filme. Um filme onde o personagem principal era eu mesmo, só que eu estava do lado de fora. Eu tentei gritar para eles, abri a boca e disse com toda a força que tinha: eu estou aqui em cima, olhem para cima, eu estou vivo. Mas nenhum som saiu. Minha voz não funcionava naquele lugar, naquele estado. Era como gritar debaixo da água. Você faz o esforço, mas nada acontece. O desespero começou a tomar conta de mim. Eu estava vendo meu corpo morrer e não podia fazer absolutamente nada. Foi então que eu percebi uma coisa. Tinha um fio de luz saindo do meu peito de cima, o Tiago que estava flutuando. Esse fio descia e se conectava ao peito do meu corpo lá embaixo, o Tiago da maca. Era um fio fino, prateado, que pulsava devagar como se fosse uma veia. Eu não sei explicar como eu sabia, mas eu sabia que aquele fio era o que me mantinha ligado ao meu corpo. Enquanto ele existisse, eu ainda tinha chance de voltar. Eu tentei descer. Me joguei para baixo com toda a vontade que tinha, tentando entrar de volta no meu corpo. Mas eu atravessei a mim mesmo como se fosse fumaça. Atravessei a maca, atravessei o chão da ambulância e voltei a flutuar no mesmo lugar. Tentei de novo, e a mesma coisa aconteceu. O fio de luz estava se esticando cada vez mais, ficando mais fino, mais fraco. Eu via ele afinando e sabia que estava acabando o tempo. Tentei gritar de novo. Dessa vez, tentei gritar uma palavra específica. Tentei gritar mãe. A palavra travou na minha garganta, como se uma mão invisível estivesse apertando.
Tentei gritar outra palavra, tentei gritar Deus. Travou do mesmo jeito. Eu não conseguia pronunciar esses nomes. Era como se algo estivesse me impedindo, me calando à força. O medo que eu senti naquele momento foi o maior da minha vida. O fio se rompeu. Eu vi acontecendo bem na minha frente. Ele esticou até o limite, ficou fino como um cabelo. E então, se partiu. O som foi como um galho seco quebrando no silêncio da noite. No instante em que se rompeu, a ambulância começou a se afastar de mim. Não era eu subindo. Era como se a ambulância estivesse sendo puxada para longe em alta velocidade, ficando cada vez menor, até virar um ponto de luz e desaparecer completamente. Eu fiquei sozinho no vazio. E então veio o escuro. Mas não era um escuro normal. Não era como fechar os olhos ou entrar em um quarto sem luz. Esse escuro tinha peso, tinha textura. Eu sentia ele na pele, na boca, nos olhos. Era um escuro vivo, um escuro que se movia ao meu redor como se fosse uma criatura. Eu nunca tinha sentido tanto medo de algo que eu não podia ver. O escuro parecia me estudar, me cheirar, me reconhecer. No meio daquele escuro, comecei a ouvir vozes. Eram sussurros no começo, vinham de todos os lados. Vozes sobrepostas, dizendo coisas que eu não entendia. Aos poucos, os sussurros foram ficando mais claros. Eu ouvia risadas baixas, ouvia meu nome sendo chamado devagar. E então, ouvi uma voz que eu conhecia muito bem. Era a voz de Janaína, rindo baixinho bem perto do meu ouvido, dizendo: "Eu avisei que você era meu, Tiago." E então, eu comecei a cair. Enquanto caía, uma onda de arrependimento tomou conta de mim. Eu lembrei da minha mãe chorando na porta, implorando para eu não ir morar com Janaína. Lembrei da Bíblia que eu joguei no lixo, a Bíblia com meu nome gravado. Lembrei de todas as ligações que eu desliguei na cara dela, de todos os cultos que eu abandonei, de tudo que eu tinha jogado fora por causa de uma mulher que nunca me amou de verdade. E eu continuava caindo para um lugar que eu nem imaginava que existia. A queda não tinha fim. Eu caía e caía, sem saber por quanto tempo, sem saber para onde. Não tinha vento, não tinha som de velocidade. Era só eu despencando naquele vazio escuro, como se estivesse sendo puxado para baixo por uma força invisível. O tempo não funcionava ali. Eu não sei se caí por segundos ou por séculos. A única coisa que eu sabia é que estava indo para um lugar de onde talvez não pudesse voltar. Cada momento que passava, eu sentia que estava me afastando mais e mais de qualquer chance de salvação. O ar começou a mudar. Foi a primeira coisa que eu notei. Estava ficando mais quente, cada vez mais quente, como se eu estivesse me aproximando de uma fornalha gigante. O calor entrava pelos poros, pela boca, pelos olhos. Junto com o calor veio o cheiro. Um cheiro que eu nunca tinha sentido antes. Algo entre carne queimada e enxofre. Um cheiro tão forte que eu sentia ele no fundo da garganta. Era o cheiro da morte, o cheiro do sofrimento, o cheiro daquele lugar. Mas o pior não era o calor nem o cheiro. O pior era o toque. Enquanto eu caía, comecei a sentir mãos passando pelo meu corpo. Mãos que eu não conseguia ver, mãos que vinham do escuro e me tocavam. Uma agarrou meu tornozelo e soltou. Outra passou pelo meu rosto como uma carícia nojenta. Eu sentia unhas arranhando minhas costas, meus braços, meu pescoço. Eram toques rápidos, como se várias criaturas estivessem me testando, me provando, me reconhecendo. Eu tentava me debater, mas não adiantava nada. Os sussurros ficaram mais altos. Agora eu conseguia entender o que eles diziam. Ouvia meu nome sendo repetido de vários jeitos, em várias vozes. Tiago. Algumas vozes eram de homem, outras de mulher, outras de criança. Algumas riam depois de falar meu nome. Uma voz mais grossa que as outras disse bem no meu ouvido: "Chegou a hora." Outra voz disse: "15 anos esperando por você." Eu tentei tapar os ouvidos, mas o som vinha de dentro da minha cabeça. Eu tentei rezar.
Tentei lembrar o Salmo 23, aquele que minha mãe recitava toda noite antes de dormir. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Mas as palavras não vinham. Eu começava a frase, e ela desaparecia da minha mente, como se alguém estivesse apagando meus pensamentos. Cada vez que eu tentava lembrar um versículo, ouvia a risada de Janaína abafando tudo. Era como se ela estivesse ali comigo, ou algo com a voz dela, zombando de cada tentativa que eu fazia. Então, eu vi uma luz lá embaixo. No meio de toda aquela escuridão, tinha um brilho forte vindo de baixo. Por um segundo, só por um segundo, eu senti esperança. Pensei comigo mesmo que era a saída, que era o céu, que alguém tinha me achado. Meu coração se encheu de alívio e eu quase sorri. Mas conforme eu fui me aproximando, a esperança foi morrendo. Aquela luz não era luz de salvação, era luz de fogo. Eu estava vendo o brilho das chamas do inferno. A queda parou de repente. Eu bati em algo sólido com força, um impacto que me tirou todo o ar. Mas que ar, se eu nem tinha mais corpo? Eu não sei explicar, eu só sei que senti. Estava deitado de costas em cima de alguma coisa. Não era chão normal, era mais como uma grade, uma gaiola feita de ossos. Os ossos eram velhos, escuros, e eu sentia eles se movendo debaixo de mim, como se a própria estrutura estivesse viva. O calor ali era insuportável. Parecia que minha pele ia derreter a qualquer momento. Eu cuspi e senti gosto de sangue na boca. Sangue que não deveria existir, porque eu não tinha corpo físico ali. Mas eu sentia tudo como se tivesse. Sentia a dor, sentia o calor, sentia o gosto metálico do sangue na língua. Aquele lugar tinha suas próprias regras, e a principal regra era que o sofrimento era real. Tudo ali era feito para causar dor, para causar medo, para causar desespero. E eu estava bem no meio de tudo. Eu me virei de lado, apoiei as mãos naquela grade de ossos e me levantei devagar. Minhas pernas tremiam, meu corpo inteiro tremia. Quando finalmente consegui ficar de pé e olhar ao redor, minha mente quase não aguentou processar o que eu estava vendo. Aquilo não podia ser real, não podia existir um lugar assim, mas existia. E eu estava ali, no meio do inferno, sem nenhuma chance de escapar sozinho. O que eu vi naquele momento me assombra até hoje. Cada vez que eu fecho os olhos, as imagens voltam. Era uma caverna gigante, maior do que qualquer coisa que eu já tinha visto na vida. O teto era tão alto que desaparecia na escuridão. O chão era irregular, rachado, coberto de fossas de onde vinha aquele brilho vermelho que eu tinha visto de cima. E dentro das fossas tinha gente. Eu nunca vou esquecer o que vi dentro daquelas fossas. Eram pessoas, centenas de pessoas, talvez milhares. Eu não conseguia ver o fim daquele lugar. As fossas se espalhavam até onde minha vista alcançava. Dentro delas tinha algo que parecia lava, mas não era lava normal. Era uma substância viva, que ondulava como se respirasse, que subia e descia como um pulmão gigante. E as pessoas estavam ali dentro, submersas até o pescoço, algumas até a cabeça, gritando sem parar. Os gritos eram a pior parte, gritos de dor pura, de desespero absoluto, gritos que nunca terminavam. Eu vi rostos contorcidos de agonia, bocas abertas em gritos eternos, olhos arregalados de terror. Mãos que tentavam agarrar a borda das fossas, tentando subir, mas escorregavam de volta toda vez. Algumas pessoas estavam ali há tanto tempo que mal pareciam humanas. A pele estava derretida, os ossos apareciam em alguns lugares, mas elas continuavam vivas, continuavam sentindo. Aquele era o castigo, nunca morrer de verdade, sofrer para sempre sem nenhum fim. Eu senti meu estômago revirar só de olhar. Enquanto eu caminhava entre as fossas, sem saber para onde ir, comecei a reconhecer alguns rostos. O primeiro foi meu tio Osvaldo, irmão do meu pai. Ele tinha morrido em 2001, quando eu ainda era adolescente.
Todo mundo dizia que ele era gente boa. Só bebia um pouco demais, mas tinha bom coração. Ele estava em uma fossa rasa, com o rosto derretendo e se refazendo em um ciclo infinito. Quando ele me viu, abriu a boca para falar, mas só saiu um gemido de dor. O segundo rosto que eu reconheci me chocou ainda mais. Era Dona Margarida, uma vizinha antiga do bairro onde eu cresci. Ela ia na igreja toda semana, cantava no coral, todo mundo achava que ela era uma mulher de Deus. Ela estava em uma fossa mais funda, só a cabeça para fora. Quando ela me viu, gritou com uma voz desesperada: "Não é o que parece, Tiago. Eu ia mudar, eu só precisava de mais tempo." Aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Mais tempo. Ninguém sabe quanto tempo tem. Eu continuei andando em choque, sem conseguir processar o que estava vendo. E então, meus olhos pararam em uma fossa mais próxima. Tinha um homem ali, mais velho, com uma cicatriz na testa. A cicatriz era o que me chamou a atenção primeiro. Eu conhecia aquela cicatriz de algum lugar. Olhei melhor para o rosto, para os olhos, para o formato do queixo. E então meu coração parou pela segunda vez naquele dia. Era meu pai, Valdir, o homem que tinha abandonado a gente quando eu tinha 7 anos. Ele me reconheceu também. Nossos olhos se encontraram e eu vi algo que nunca esperei ver no rosto dele. Tristeza, arrependimento. Ele abriu a boca e falou, com uma voz fraca, mas clara o suficiente para eu entender: "Eu tentei avisar sua mãe, filho. Ela não quis ouvir. Eu não entendi o que ele quis dizer. Avisar sobre o quê? O que minha mãe tinha a ver com ele estar ali?" Eu dei um passo na direção dele, querendo perguntar mais, querendo entender. Meu pai continuou falando, as palavras saindo rápidas, como se ele soubesse que não tinha muito tempo. Ele disse: "A culpa não foi só minha, filho. Pergunte sobre o armário do quarto. Pergunte sobre 1983. Pergunte sobre a tia Zilda." Tia Zilda. Esse nome acendeu algo na minha memória. Era a irmã da minha mãe. Tinha morrido quando eu era muito pequeno, uns 4 ou 5 anos. Minha mãe nunca falava dela, nunca, como se ela não tivesse existido. Eu ia perguntar mais, ia exigir que ele explicasse direito. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, uma criatura apareceu atrás do meu pai. Surgiu do nada, como se tivesse brotado da escuridão. Era alta, cinzenta, com braços longos demais para o corpo. Ela estendeu uma mão enorme e tampou a boca do meu pai, impedindo ele de falar mais. Meu pai tentou se debater, mas não conseguiu. A criatura olhou para mim com aqueles olhos que eram apenas fendas escuras e sorriu. Eu quis correr até ele, quis ajudar, quis fazer alguma coisa. Mas antes que eu pudesse me mover, senti algo agarrar meu tornozelo por trás. Uma mão fria, grudenta, com dedos longos demais e unhas como espinhos. Eu olhei para baixo e vi outra criatura, parecida com a primeira, mas menor, segurando minha perna com força. O toque dela na minha pele era como gelo queimando. Eu tentei me soltar, mas não consegui. A criatura me puxou e eu caí de costas no chão de ossos. Quando eu levantei os olhos, tinha mais criaturas ao meu redor. 3, 4, 5, eu perdi a conta. Todas diferentes, todas horríveis de maneiras que eu não consigo descrever com palavras. Uma parecia uma criança, mas tinha a boca costurada e os olhos arrancados. Outra tinha corpo de homem, mas onde deveria ter cabeça, havia apenas um buraco negro que sugava a luz ao redor. Elas foram se aproximando devagar, me cercando, e eu soube naquele momento que minha alma estava perdida. A criatura que segurava meu tornozelo me puxou para mais perto dela. Eu tentei chutar, tentei me arrastar para longe, mas a força dela era absurda. Era como lutar contra uma parede. Ela me arrastou pelo chão de ossos até eu estar bem na frente dela, olhando para cima, vendo aquele rosto que não era rosto. A pele era cinza escura, coberta de algo que parecia lodo. Os dedos que me seguravam tinham unhas longas como espinhos, e eu sentia elas furando minha pele
mesmo sem ter corpo físico ali. A criatura maior, a que tinha tampado a boca do meu pai, veio caminhando devagar na minha direção. Ela era alta, uns 2,5 metros pelo menos, mas andava curvada como se a espinha fosse quebrada em vários lugares. Cada passo que ela dava fazia um som molhado no chão. Não tinha olhos, só 2 fendas escuras onde os olhos deveriam estar. A boca era larga demais para o rosto, cheia de dentes pequenos e amarelados que pareciam podres. O cheiro que vinha dela era de morte, de coisa apodrecida há anos. Ela parou na minha frente e se abaixou. O rosto dela ficou a centímetros do meu. Eu conseguia sentir o hálito saindo daquela boca nojenta, um hálito quente que cheirava a enxofre e sangue velho. Eu fechei os olhos com força, esperando que ela me atacasse, que me despedaçasse ali mesmo. Mas o ataque não veio do jeito que eu esperava. A voz dela veio de dentro da minha cabeça, não de fora. Uma voz que ecoou no meu crânio, como se ela estivesse falando diretamente no meu cérebro. Ela disse: "Você veio por causa dela, a que você chamava de amor." Eu sabia de quem ela estava falando. Janaína. A criatura fez um gesto com a mão, e algo apareceu no ar na minha frente. Era como uma tela feita de fumaça negra, flutuando ali, mostrando imagens que se moviam. Eu vi cenas que eu não conhecia, cenas que eu nunca tinha presenciado. Vi Janaína de joelhos em um lugar escuro, cercada de velas pretas, com pessoas de branco ao redor dela. Um centro de magia negra. Na tela de fumaça, eu vi ela entregando alguma coisa para uma figura que eu não conseguia ver direito. Era uma foto minha, uma foto antiga e uma mecha de cabelo. Eu lembrei que uma vez ela tinha cortado um pedaço do meu cabelo enquanto eu dormia e disse que era para guardar de recordação. Eu achei romântico na época. Agora eu estava vendo a verdade. Eu vi ela fazendo promessas, repetindo palavras em uma língua que eu não entendia, e vi uma data aparecendo no canto da tela. 14 de março de 2004, o dia que a gente se conheceu. A criatura falou de novo dentro da minha cabeça. Ela disse: "O contrato foi assinado antes de você saber que ela existia. Você achou que era amor, mas era só a coleira. Você foi nosso desde aquele dia e não sabia." Eu quis gritar, quis me defender, quis dizer que eu não sabia de nada, que eu tinha sido enganado. Abri minha boca para falar, mas nenhum som saiu. Minha voz tinha sido roubada ali também. Eu estava mudo, indefeso, cercado por criaturas que me olhavam como se eu fosse comida. As outras criaturas se aproximaram mais. A que parecia uma criança com a boca costurada e os olhos arrancados ficou do meu lado esquerdo. A que tinha um buraco negro no lugar da cabeça ficou do lado direito. E uma terceira criatura, menor que as outras, mais rápida, veio por trás de mim. Quando ela falou, meu sangue gelou. A voz dela era a voz de Janaína, exatamente a voz de Janaína, o mesmo tom, o mesmo jeito de falar. Ela disse: "Eu disse que você era meu, Tiago. Lembra? Você riu, achou que era brincadeira." As criaturas começaram a me arrastar pelo chão. Eu tentei resistir, tentei me agarrar em alguma coisa, mas não tinha nada para segurar. Elas me levavam em direção a uma fossa que estava vazia. Não tinha ninguém dentro, só aquela lava brilhante, ondulando, esperando. A criatura maior apontou para a fossa e disse dentro da minha cabeça: "Essa aqui é sua, está reservada há 15 anos, desde o dia que ela fez o pacto. 15 anos, desde 2004, desde o dia que eu joguei minha vida fora." Eu olhei para a fossa e vi meu reflexo na superfície daquela lava. Mas não era meu reflexo normal. Era eu envelhecido, deformado, sofrendo. Era o que eu ia me tornar se entrasse ali. Um grito de terror subiu pela minha garganta, mas morreu antes de sair. As criaturas me empurraram para mais perto da borda. Eu sentia o calor queimando minha pele, sentia o cheiro de enxofre entrando nos meus pulmões. Era o fim, eu sabia que era o fim.
a criatura com a voz de Janaína se aproximou do meu ouvido e sussurrou: 15 anos eu esperei por isso. Você não imagina o prazer que eu vou sentir vendo você sofrer para sempre. E então ela riu. Aquela risada de Janaína que eu tinha ouvido tantas vezes, mas agora carregada de algo maligno, algo que não era humano. As mãos das criaturas me empurraram mais um pouco e meus pés tocaram a borda da fossa. Mais um empurrão e eu ia cair para nunca mais sair. Enquanto as criaturas me empurravam para a borda da fossa, eu olhei para trás uma última vez e vi meu pai ainda me observando. A criatura que tampava a boca dele tinha se afastado um pouco, como se quisesse que ele assistisse o que ia acontecer comigo. Eu gritei para ele mesmo sem voz, gritei com os olhos, gritei com o desespero de quem não tem mais nada a perder. Pai, me ajuda. O que você quis dizer? O que tem no armário? Meus lábios se moveram, mas o som não saiu. Meu pai conseguiu se soltar da criatura por um segundo. Só um segundo, mas foi o suficiente. Ele gritou com toda a força que tinha, a voz dele ecoando naquele lugar horrível. Eu não abandonei vocês, filho. Eu fugi. Sua mãe não era o que você pensava. Pergunte quem ensinou ela. Pergunte sobre a tia Zilda. O nome da tia Zilda de novo. A irmã da minha mãe que ninguém nunca mencionava. A criatura agarrou meu pai de novo e enfiou ele de volta na fossa, mas as palavras dele já tinham sido ditas. Então, uma memória voltou. Uma memória que eu tinha enterrado tão fundo que achei que tinha esquecido para sempre. Eu tinha 6 anos e acordei de madrugada com sede. Levantei da cama e fui até a cozinha para pegar água. No caminho, passei pelo corredor e vi que a porta do quarto da minha mãe estava aberta. Tinha uma luz de vela tremulando lá dentro, uma luz fraca e alaranjada. Eu parei no corredor e espiei pela fresta da porta, curioso para saber o que ela estava fazendo acordada àquela hora. Minha mãe estava ajoelhada no chão de costas para a porta. Tinha velas pretas ao redor dela, formando um círculo. Ela estava murmurando alguma coisa em uma língua que eu não conhecia, palavras estranhas que não pareciam português. Tinha um cheiro estranho no ar, um cheiro de coisa queimada que me deu enjoo. Eu fiquei parado ali, sem entender nada, com medo de entrar e com medo de voltar para o quarto. Então eu chamei baixinho: "Mãe!" Ela virou o rosto para mim. E por um segundo, só por um segundo, os olhos dela pareciam diferentes. Mais escuros, mais fundos, como se tivesse outra pessoa olhando através dela. Mas o segundo passou e ela sorriu. Aquele sorriso de mãe que eu conhecia. Ela disse com a voz calma: "Volta para a cama, filho, mamãe está orando." Eu obedeci. Voltei para o quarto, deitei na cama e dormi. No dia seguinte eu achei que tinha sido um sonho, um pesadelo estranho que não significava nada. Mas ali, no inferno, cercado por demônios, eu entendi que não era sonho, era real. Minha mãe não era só a diaconisa da Assembleia de Deus que eu conhecia. Ela tinha um passado escuro que ela escondeu de mim a vida toda. A tia Zilda devia ter ensinado ela, devia ter iniciado ela em alguma coisa muito antes de eu nascer. E meu pai descobriu. Meu pai descobriu e fugiu. Ele não nos abandonou por ser covarde. Ele fugiu porque teve medo do que minha mãe era. Uma raiva enorme subiu no meu peito. Raiva da minha mãe por ter mentido para mim a vida toda. Raiva de ter crescido achando que meu pai era o vilão quando ele era a vítima. Raiva de ter sido enganado, manipulado, usado. Raiva de estar ali no inferno por causa de uma herança maldita que eu nem sabia que existia. Eu tinha sido amaldiçoado desde antes de nascer. Janaína foi só a continuação de algo que começou muito antes dela aparecer na minha vida. As criaturas sentiram minha raiva. Eu vi elas se aproximando mais, os olhos brilhando com algo que parecia fome. A criatura maior falou dentro da minha cabeça: Isso mesmo, raiva, ódio, é disso que a gente se alimenta. Continue assim." Eu percebi o que estava acontecendo.
Minha raiva estava dando força para elas. Cada pensamento de ódio que eu tinha era como comida para aquelas coisas. Elas queriam que eu sentisse raiva. Elas queriam que eu odiasse minha mãe, meu pai, Janaína, todo mundo. Eu tentei controlar a raiva, tentei pensar em outra coisa, mas era difícil demais. As imagens não paravam de vir. Minha mãe ajoelhada no círculo de velas. Os olhos escuros dela naquela noite. A carta do meu pai, que eu nunca tinha lido direito. 15 anos perdidos com uma mulher que me amarrou com magia negra. Tudo era culpa de alguém. Tudo era mentira. Tudo era traição. E quanto mais eu pensava assim, mais as criaturas se aproximavam. Mais elas sorriam com aqueles dentes podres. A criatura com a voz de Janaína encostou a boca no meu ouvido e sussurrou: "Sua família inteira é nossa, Tiago. Sua tia foi nossa. Sua mãe foi nossa por muito tempo. Seu pai está aqui conosco e agora você. A linha está completa. 3 gerações. 3 gerações." Eu não era só uma vítima aleatória. Eu era a conclusão de algo que começou muito antes de eu existir. E agora, eu estava prestes a cair na fossa que tinham reservado para mim há 15 anos. Meus pés já estavam na borda. O calor já queimava minhas solas. Eu estava na borda da fossa. O calor que vinha de baixo era tão intenso que eu sentia minha pele queimando mesmo sem encostar na lava. As criaturas estavam ao meu redor, me segurando pelos braços, pelas pernas, me impedindo de fugir. Lá embaixo, as mãos das almas que já estavam na fossa tentavam me alcançar, tentavam me puxar para junto delas. Eu via os dedos se esticando, as unhas arranhando o ar, os rostos contorcidos olhando para mim com algo que parecia ansiedade. Eles queriam companhia no sofrimento. A criatura maior me empurrou mais um pouco. Meus calcanhares já estavam no vazio. Só a ponta dos pés ainda tocava a borda. Eu ia cair a qualquer segundo, ia passar a eternidade ali, queimando, gritando, sofrendo para sempre sem nenhuma chance de escapar. Eu pensei em tudo que eu tinha feito de errado na vida. Pensei em todas as chances que eu tive de voltar para Deus, e não voltei. Pensei em todas as vezes que minha mãe pediu para eu ir ao culto e eu desliguei o telefone na cara dela. Eu tentei falar o nome de Jesus, abri a boca e tentei pronunciar. Mas a criatura com a voz de Janaína foi mais rápida. Ela enfiou a mão na minha garganta. Não fisicamente, era algo espiritual. Mas eu senti. Senti dedos gelados apertando minhas cordas vocais por dentro, me impedindo de falar. O nome começou a sair, mas morreu antes de completar. Só saiu um som engasgado, um gemido sem forma. As criaturas riram, uma risada horrível que ecoou por todo aquele lugar. Eu tentei de novo, juntei toda a força que eu tinha e tentei gritar o nome. A mão apertou mais forte. Eu senti minha garganta se fechando, o ar parando de passar, a palavra travando como se tivesse um muro na frente dela. Saiu só o começo. G, só isso. E então mais risadas. A criatura maior falou dentro da minha cabeça. Eu pode tentar, esse nome não funciona para quem é nosso. Você foi entregue, você foi vendido, você tem dono. As outras criaturas repetiram. Tem dono, tem dono, tem dono. Eu fechei os olhos. Estava prestes a desistir. Não tinha mais forças para lutar. Não tinha mais esperança de sair dali. Eu ia aceitar meu destino, ia cair naquela fossa e sofrer para sempre. Era o que eu merecia, era o preço dos meus erros. Mas então, no meio de toda aquela escuridão, uma imagem apareceu na minha mente. Não era a imagem da minha mãe das velas pretas. Era outra mãe, uma mãe mais antiga, de antes de tudo isso começar. Eu vi minha mãe acordando cedo para fazer café com leite para mim antes da escola. Vi ela cantando hinos enquanto lavava a louça na cozinha pequena da nossa casa. Vi ela ajoelhada do lado da minha cama toda noite, com a mão na minha cabeça, fazendo uma oração simples. Deus, protege meu menino. Essa era a mãe que eu conhecia. Essa era a mãe de verdade.
a que existia antes de Janaína, antes de eu descobrir os segredos, antes de tudo desmoronar. E junto com essa imagem veio outra. A pastora Iracema, no dia do meu batismo. Uma senhora de cabelos brancos, com a mão na minha cabeça, dizendo aquelas palavras que eu tinha esquecido por mais de 20 anos. Esse menino tem uma marca, o inimigo vai querer ele a vida toda, mas tem um selo maior, não vai conseguir levar. Um selo maior. Eu tinha um selo maior. Alguma coisa em mim ainda pertencia a Deus, mesmo depois de tudo que eu fiz. Mesmo depois de todos os meus erros, ainda tinha algo que as trevas não tinham conseguido apagar. Eu reuni tudo que me restava. Não era força física, não era coragem, era só um fio de esperança. Um fio fino como aquele cordão de luz que me conectava ao meu corpo antes de se romper. Eu abri a boca pela terceira vez. A criatura apertou minha garganta com mais força do que antes. Eu senti dor, senti sufocamento, senti que ia morrer de novo ali mesmo. Mas eu não parei. Eu não tentei gritar dessa vez. Eu só soltei o ar como um último suspiro e deixei o nome sair como um sopro. Jesus. Foi quase inaudível, um fio de som que mal saiu dos meus lábios. As criaturas nem se preocuparam no começo, acharam que não tinha funcionado. Eu vi elas se preparando para me empurrar de vez. Vi os sorrisos nojentos nos rostos delas. Vi a fossa esperando por mim lá embaixo. Mas então algo aconteceu. O sussurro que eu tinha soltado começou a crescer. Começou a ecoar naquele lugar como se tivesse vida própria. O nome foi se multiplicando, ficando mais alto, mais forte, até parecer um trovão. As criaturas pararam de sorrir. Pela primeira vez, desde que eu tinha chegado ali, eu vi medo nos rostos delas. Medo de verdade. A que tinha a voz de Janaína soltou minha garganta e recuou. A criatura maior deu um passo para trás, cobrindo as fendas dos olhos com as mãos. E lá de cima, do teto daquela caverna infinita, uma luz começou a aparecer. Uma luz tão forte que fez todas as sombras recuarem. Uma luz que vinha me buscar. A luz desceu do alto, como se alguém tivesse rasgado o teto daquele lugar e jogado o sol lá dentro. Era uma luz que não queimava os olhos, era uma luz que aquecia por dentro, que trazia paz no meio de todo aquele horror. As criaturas gritaram e se jogaram para longe de mim. Não eram gritos de raiva, eram gritos de terror puro. Elas rastejavam pelo chão, se escondendo nas sombras, cobrindo os rostos com as mãos. A que tinha a voz de Janaína foi a que mais sofreu. A luz tocou nela e eu vi o corpo dela derretendo como cera quente. Eu caí de joelhos no chão. Não tinha mais forças para ficar de pé. A luz parou na minha frente, flutuando ali, me envolvendo por completo. Não era uma pessoa. Não era um anjo com asas como nos quadros das igrejas. Era só luz, mas uma luz que tinha presença, que tinha peso, que tinha amor. Um amor tão forte que doía no peito, que fazia meus olhos lacrimejarem. Eu senti que aquela luz me conhecia, sabia tudo sobre mim, todos os meus erros, todas as minhas falhas. E mesmo assim estava ali. A luz falou comigo. Não com palavras de som, mas direto no meu coração. Ela disse: não é sua hora, você ainda tem trabalho. Eu quis perguntar tantas coisas, quis pedir perdão por tudo, quis implorar para nunca mais voltar para aquele lugar. Mas só consegui pensar em uma coisa. Perguntei sobre minha mãe, perguntei se podia ver ela. A luz respondeu com calma. Ela já fez a parte dela. O que você ouviu hoje foi o eco da última oração dela. Demorou 15 anos para chegar. Eu entendi naquele momento. A oração que minha mãe fez antes de morrer, em 2016, tinha sido guardada. Aquela oração foi a memória da pastora Iracema que voltou na hora certa. Foi a força que me fez conseguir sussurrar o nome de Jesus na terceira tentativa. Minha mãe, mesmo com todo o passado dela, no final tinha escolhido o outro lado. E tinha deixado uma herança diferente para mim. Não uma herança de maldição, mas uma herança de oração.
A luz começou a subir e me levou junto. Eu senti meu corpo ficando leve, as dores desaparecendo, o medo indo embora. Olhei para baixo uma última vez e vi meu pai na fossa, olhando para cima. Ele levantou a mão devagar e acenou. Um adeus. Ele não podia vir comigo. Eu quis gritar para ele, quis pedir para a luz levar ele também, mas algo me disse que não era possível. Cada um tinha suas próprias contas para acertar. Eu acenei de volta, com lágrimas nos olhos. Então eu senti algo que não esperava. Um abraço. Não tinha braços, não tinha corpo me tocando, mas eu senti como se alguém estivesse me envolvendo com todo o amor do mundo. E vi imagens passando rápido na minha frente. Rostos de pessoas que eu não conhecia. Uma mulher chorando em uma cozinha. Um adolescente segurando uma seringa com a mão tremendo. Um homem parado em cima de uma ponte, olhando para baixo. Pessoas que eu ainda ia encontrar. Trabalho que eu ainda tinha que fazer. A luz ficou mais forte e eu fechei os olhos. Quando abri de novo, estava de volta. Eu abri os olhos na sala de emergência do Hospital Evangélico Goiano. A primeira coisa que vi foi o rosto da doutora Renata me olhando, pálida como se tivesse visto um fantasma. Do lado dela, o enfermeiro jovem estava encostado na parede chorando. Uma enfermeira mais velha fazia o sinal da cruz repetidas vezes. Eu tinha ficado 11 minutos em parada cardíaca. 11 minutos morto. Eles já tinham quase desistido de mim. O último choque foi dado só por protocolo. Mas eu voltei. Passei 12 dias internado fazendo todos os exames possíveis. Os médicos não entendiam como eu estava vivo. O coração tinha danos que deveriam ter me deixado em coma ou morto de vez. Mas ali estava eu, acordado, falando, lembrando de cada detalhe do que tinha acontecido. No terceiro dia de internação, pedi para chamarem um pastor. Qualquer pastor. Veio o pastor Evandro, da Assembleia do Setor Jundiaí, a mesma igreja da minha infância. Contei tudo para ele e ele ouviu em silêncio. Quando terminei, o pastor me disse que conhecia minha mãe. Disse que conheceu ela no começo, quando ela ainda era do outro lado, e conheceu ela no final, quando ela voltou. 2 meses antes de morrer, ela procurou ele, contou tudo, pediu perdão a Deus e pediu para ele orar por mim todo dia. Ela morreu em agosto de 2016, sozinha em um hospital. Mas deixou uma carta com a vizinha para me entregar quando eu voltasse. A carta dizia coisas que partiram meu coração. Ela pedia perdão pelo que fez comigo e com meu pai. Disse que entrou naquela vida por causa da tia Zilda, que a ensinou quando tinha 15 anos. Ela achou que era poder, mas era prisão. Tentou sair várias vezes e só conseguiu no final. Disse que sabia para onde ia, mas pediu uma coisa a Deus toda noite até morrer. Pediu para eu não ir para o mesmo lugar. A oração dela me salvou. Depois que saí do hospital, fui investigar. Descobri que meu pai morreu em 2007, em um asilo em Brasília, de derrame. Morreu sozinho e na última semana acordava toda noite gritando o nome da minha mãe. Descobri também que Janaína morreu 3 meses depois de mim, em junho de 2019. Acidente de carro na BR, perto de Goiânia. O carro saiu da pista sem motivo. Estava sozinha. Alguns disseram que viram o carro desviar de algo que não estava lá. Seu Geraldo, o vizinho que abriu a porta no dia do meu infarto, ouviu meu testemunho 1 mês depois. Ele tinha 74 anos e nunca tinha pisado em uma igreja. Aceitou Jesus naquele dia. Morreu em 2021, dormindo, com um sorriso no rosto. Dona Fátima me disse que as últimas palavras dele foram: "Estou vendo a luz. Hoje eu moro no mesmo apartamento, mas tudo é diferente. Tenho quadros com versículos na parede, uma Bíblia aberta na mesa de centro. Não sou pastor, não sou líder de jovens. Sou só um membro da igreja do pastor Evandro, trabalho como eletricista como sempre trabalhei. Mas uma vez por mês, vou a hospitais e centros de recuperação contar minha história para quem quiser ouvir. Já recebi mais de 200 mensagens de pessoas que mudaram de vida depois de ouvir.
Uma delas foi de um adolescente de 17 anos que estava com uma seringa na mão quando ouviu meu testemunho pela internet. O mesmo rosto que eu vi no flash antes de voltar. O trabalho continua e eu sempre termino com a mesma frase: o inferno é real. Eu sei porque estive lá, mas o amor de Jesus é maior. Eu sei porque ele me tirou de lá, e se tirou a mim, pode tirar você também.